você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa, em arte certa, em arte certa, em arte certa. Vamos começar passando um pouquinho de vinho em volta do tomate. Então você vai pegar um pouquinho de tinta no pincel e vai passar o vinho. Agora eu vou passar o vermelho, tá? Eu vou passar o vermelho em cima desse contorno que eu fiz de vinho. Então você vai com amor, carinho e dedicação, com cuidado para você não borrar, porque aqui no caso eu já fiz o pimentão, então tem que tomar cuidado, né, para não borrar. Então você vai com amor, carinho e dedicação preenchendo aí com o vermelho. Aí eu só passo o vermelho e faço um contorno grosso em volta, tá vendo, ó? E vou deixando o meio sem preencher, porque eu vou usar o amarelo. As cores vão estar na descrição desse vídeo, tá? Então, para você ter a lista direitinho das cores que eu tô usando aqui, com o nome direitinho de todas elas, vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? E agora, eu vou passar mais um pouco de vermelho aqui, porque depois eu vou passar o amarelo. E o amarelo que eu tô usando aqui, que eu vou usar, é o canário. E vou usar o branco. Ó, tá vendo que eu deixo ali só um espaço, porque ali já vai ser onde eu vou aplicar um pouco de luz. As cores, igual eu falei pra vocês, elas vão estar na descrição do vídeo, ó. Aí eu nem limpo o pincel, só vou lá e passo aqui, ó, preenchendo esse espaço. Tá vendo que eu vou fazendo com o pincel em círculo, então eu vou fazendo como se estivesse ensaboando, entendeu? E agora não, agora, ó, é no movimento desenho de subida e descida em curva, tá vendo? Ó, o pincel tá indo em curva. É importante, quando você for pintar qualquer coisa, você fazer na posição que é o desenho, entendeu? Porque às vezes a gente quer pintar e aí a gente pinta de qualquer formato, e não é assim, tem que pintar no jeito do que já é o desenho, porque aí vai ficar mais bonito, a luz e sombra vai ficar mais certa. Ó, aí, tá vendo, ó? Eu apliquei um pouco mais de amarelo e tô fazendo movimento tipo como se desenhasse um parênteses com o movimento do desenho, né? E passando amarelo, ó. Passei um pouco de amarelo ali, o pincel sujo, tá? E agora, ó, vou passar um pouco de vinho aqui. Eu ainda vou passar o branco. Vou passar o vinho e vou encostar ele no vermelho para ele misturar, tá? Que você tem que fazer ele esfumaçar, uma cor entrar na outra, fazer um degradê. Aqui em volta do pimentão. Vai com amor e carinho e dedicação. Aqui embaixo das folhinhas eu vou passar vinho também. Ó, eu passo e esfrego pra fora, tá vendo? Ó, pra ele ficar um degradê bem suave, não ficar um contorno marcado. Ó, aqui eu vou puxar só um pouquinho pra fazer como se fosse uma curvinha, né? Entendeu? Ó, e você esfrega pra ele misturar. Tá vendo que não fica marcadão? Então, aqui eu subi um pouquinho, ó. Você vê como as cores ela dá um efeito legal? E você vai misturando, elas vão dando um efeito, né? Já vai dando um efeito de redondo, né? Por isso que é importante você aprender direitinho a luz e sombra. Aqui no Arte Certa eu ensino para vocês direitinho, assim, tentando passar o melhor possível, assim, para vocês conseguirem aplicar em casa, tá vendo, ó? E eu vou esfumaçando, para vocês entenderem o fundamento de luz e sombra, tudo direitinho. Agora a gente vai passar branco. Aí eu limpei o pincel e passei um pouco de branco. Como está úmido, ele vai dar uma misturadinha. E é isso que eu quero, que ele dê uma misturadinha. Eu aplico um pouquinho, você viu que deu umas pinceladas, e depois eu aplico pra lá, pra cima e pra baixo, ó. Entendeu? É jogando um pouco pra cima e jogando um pouco pra baixo, pra ele sumir, entendeu? Não ficar marcadão demais. Ó, apliquei um pouquinho, aí eu vou, faço tipo um carinho, ó. Você vai esfregando pra ele sumir. Também tá com dúvidas, né? Se você não estiver fazendo esse desenho, né? Eu já fiz pensando assim, que dá pra você pintar esse tomate em outra posição, tanto aberto quanto ele fechado, né?
Mas se você tiver com dúvida, você pode observar uma foto de um tomate, entendeu? Aqui no caso mesmo eu tô observando uma foto. E aí eu tô ensinando aqui, baseando mais ou menos numa foto, entendeu? De um tomate, para tentar deixar bem realista, entendeu? E aí é uma coisa que eu digo para você, porque às vezes a gente vê a foto, mas a gente não imagina a cor, né? Aqui no Arte Certa é para você mostrar, assim as cores que você vai usar. Agora eu vou usar o verde pântano, tá? Eu vou fazer tipo um contorno em volta das folhas e depois eu vou usar o verde pinheiro. As cores é assim, gente. Se você não tem esse pântano, você pode usar o preto. Se você não tem o amarelo canário que eu tava usando ali, pode ser qualquer amarelo, tá? Eu não precisa ser exatamente a cor que eu tô usando. Eu só coloco na lista também agora, porque às vezes muita gente fica na dúvida que cor que é e queria que ficasse igual e tal. Eu tô pondo a cor, mas você não precisa ficar preso à cor, tá? O vermelho não precisa ser exatamente o que eu estou usando aqui. Você usa o vermelho que você tem aí na sua casa. Esse verde aqui é verde pinheiro. Mas se você não tem esse tom de verde mais escuro ou mais claro, pode usar, tá bom? E no lugar do verde pântano, você pode usar o preto. Ó, agora eu vou colocar um pouco, eu vou puxar ali, que é o cabinho. Agora eu vou usar esse amarelo canário. E também eu tô usando amarelo canário porque é o amarelo que eu tenho, entendeu, gente? Não é por causa da cor exatamente, não. Ó, eu aplico um pouquinho em cada folhinha e dou uma puxadinha pra esfumaçar. Ó, e aqui, ó, eu puxo pra baixo, ó, tá vendo? Ali é o cabinho do tomate. Vou passar mais um pouquinho. Ó, você tá vendo que você vai pondo, aí vai dando pra enxergar melhor ainda, tá vendo? E vai ficando bonito, né? Que luz e sombra dá um tchan num desenho tão grande. Agora eu vou usar o preto. E é só um tiquinho, bem pouquinho, mas é muito pouquinho. Eu vou passar embaixo das folhinhas aqui para dar a intenção da sombra, né? Que a folhinha está fazendo sombra no tomate. E, gente, é muito pouquinho, é pouquinho demais. Não põe muita tinta, não, pelo amor de Deus, senão você vai estragar, tá? É pouca tinta, é só a sujeira. Com o pincel bem assim que você confia, é só uma sujeirinha. Porque aí dá um efeito visual muito bonito, entendeu? Então é importante esse tom aí de preto. Agora, gente, eu vou passar o vinho aqui embaixo desse tomate aberto aqui. Aqui é legal porque eu fiz uma opção de você como pintar o tomate, né? Essa aula é como pintar o tomate. Semana passada a gente teve como pintar o pimentão. Essa semana é como pintar o tomate. Aqui tem tanto ele fechado quanto ele aberto, né? Então você que tá aí com o seu risco e tem tomate, você pode se basear nessa aula para pintar o seu tomate, né? E eu vou fazer mais aulas assim voltadas com legumes, com frutas e também vou fazer uma semana especial ainda de fraldas, né? Ó, passei só o contorno de vinho em volta de tudo, tá vendo? Ó, por lá de dentro também vou fazer a mesma coisa. Você pega um pouco de tinta no pincel e faz em volta de tudo. E voltando ao que eu tava falando para vocês, vou fazer uma semana também especial, também de, sabe, o corpinho para você colocar a sainha de crochê. Teve muitas inscritas que pediram para eu ensinar, né, a fazer só a metade do corpinho e o restante a sainha, né? E aí vai ter também essa semana especial. A semana especial que eu falo para vocês é o seguinte: no Arte Certa nós temos aula na segunda, que é aula de desenho, que eu convido você também, ó, passando vermelho agora. O vermelho que eu estou passando é vermelho vivo e vou passar do lado de dentro aqui em volta, né? Que seria da casca para a polpa, né, do tomate. E agora eu vou passar aqui em cima desse contorno pro lado de dentro e eu vou preencher de vermelho. Então, aqui no Arte Certa nós temos aula toda segunda, que é aula de desenho. Eu convido você que pinta a aprender a desenhar. Por quê? Porque você pode criar o seu próprio risco.
igual os riscos do Arte Certa. Você não vai achar na internet, porque o risco que tem no Arte Certa, eu fiz especialmente para ensinar. Então não tem, entendeu? Se você vê essa imagem desse tomate com esse pimentão, a pessoa veio até o Arte Certa, imprimiu, que na descrição do vídeo tem, né? Na descrição do vídeo tem o desenho para você poder imprimir. Então a pessoa pegou aqui, entendeu? Porque esse desenho que desenhou foi eu. Então eu convido você a ficar assim também, a você criar o seu próprio risco. Já pensou? Não vai ter igual na internet, é só o seu. Vai ser muito legal, não vai? Então, convido você a desenhar. Na segunda nós temos aula de desenho. Na quarta nós temos a nossa oficial aula de pintura. Então eu ensino a pintar alguma coisa. Você vê, ó, que quando você passa o vinho, você não perde o contorno. Então você não precisa ficar preocupado. E fora que esse vinho também já ajuda a fazer a sombra. E eu vou passando vermelho aqui e esfregando por cima desse contorno. Ele não vai sumir e também ele não vai esfumaçar, porque eu pus pouquinha tinta. Tá vendo que no meio eu vou deixando mais claro, mas eu vou preencher mais de vermelho. Então, no final de semana nós temos aula de arte. Então, às vezes a gente tem um artesanato, ou às vezes eu posso falar da história da arte. É uma coisa assim, sem ter muita... alguma dica, né? Sem ter uma regra básica assim. Igual eu falei, segunda a gente tem aula de desenho. Na quarta nós temos aula de pintura, né? Aqui dentro, ó, gente, eu vou passar, vai ser branco, vai ser um pouco de amarelo, entendeu? Mas aqui, ó, em cima das sementes, eu vou passar o vermelho. As sementes que estão aí, não precisa você exatamente copiar igual as sementes que estão no desenho. É só mais para ter uma orientação, tá? Porque se caso você tá aí e ela sumiu na hora que você pintou, não tem problema. Você vai acompanhá-la aqui e você vai ver que não é assim um bicho de 7 cabeças, não. E o efeito visual é muito bonito, né? Então, quando eu falo que vai ter a semana especial, são dias que não tem aula, entendeu? Como segunda nós temos aula, terça não. Então, terça já é um dia de aula especial. Na quarta temos aula, na quinta não temos. Então, é aula especial e sexta também, entendeu? Como já tivemos aula de letra, né? Eu ensinando a desenhar a letra. Ó, aqui eu passo o amarelo que eu tenho aqui, é o canário. Mas pode ser amarelo ouro, pode ser amarelo bebê. O amarelo que você tiver aí serve, tá bom? Ó, e aqui em volta, ó, como se estivesse contornando, eu vou passando o amarelo. O pincel vai encostando no vermelho e aí você vai vendo que vai ficando um tom de alaranjado. E não tem problema, porque é para ficar mesmo esse misturado. E aqui em cima, ó, em volta, eu passo um pouco de amarelo, tá vendo, ó? Eu vou passando um pouco de amarelo. Ele vai ficando meio alaranjado, né? E eu vou passar um pouco mais do outro lado aqui. Você passa um pouquinho em volta, entendeu, ó? E dá uma esfregadinha. Vou passar mais um pouco aqui embaixo, ó. E você puder, você vai fazendo tipo embatidinha. Você vai, não vai com o pincel esfregando, vai tipo embatidinha. Ó, você vai passando e vai dando umas batidinhas e vai dando uma puxadinha pra dentro. Você dá umas batidinhas e uma puxadinha em alguns lugares. Ó, dá umas batidinhas, uma puxadinha, tá vendo, ó? E aí você não precisa ficar preocupado. Ah, mas não tá marcado? Não precisa ficar preocupado. Só dá uma esfumaçadinha básica. Agora aqui dentro eu vou passar o branco. O pincel tava sujo, meio alaranjado. Você pode até deixar sem limpar o pincel, tá? Porque é bom esse branco não ficar tão marcadão também. Ó, e aí eu vou passando pra cima desse amarelo que tá sujo de vermelho e alaranjado e vou esfregando ele, puxando ele pra dentro. Agora eu vou passar o vinho do lado de dentro, entendeu? Você pega um pouco de vinho e põe pro lado de dentro, esfrega para ele misturar nesse vermelho. E aí você vai passando o movimento do desenho, tá vendo? Ó, pincel de lado, aí você passa para lá e para cá e vai fazendo misturar. Se caso não tiver misturado o seu, você pode passar um pouco de vermelho, tá bom? Porque ele tem que ficar lá, mas não pode ficar marcadão demais, tipo um contorno muito forte, tá? E eu não tô usando nem pincel de contorno, tô usando um pincel mais fino, mas sem ser o de contorno, porque para poder esfregar é melhor.
E também você não precisa fazer um contorno marcado, entendeu? Ó, aí você passa o pincel, passa pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, ó. E vai esfregando, tá vendo que eu vou deixando mais escuro lá de dentro. Então não fica vermelhando um vinho muito forte e também não fica aquele vinho, aquele marcadão, entendeu? Agora, vou passar um pouco de vermelho também, tá, gente? Porque pra misturar esse vinho, tá? Pra ele não ficar tão forte. Na pintura a gente tem que seguir o nosso coração, entendeu? A gente tem que seguir o nosso coração. Aqui eu tô passando o vinho, né? Isso aqui é uma terapia muito boa. Você que tá aí sem saber o que vai fazer, vem pintar. Você vai gostar. Ó, passei um pouco de vermelho aqui para não deixar esse vinho muito marcado. Eu achei que ficou muito marcado e não pode ficar muito marcado, entendeu? Tem que ficar suave, que aí fica bonito. Não fica aquele contorno lá mostrando, entendeu? É bom ser assim, suave, né? Porque a gente não tem contorno, né? Nós na vida real não temos contorno. Nós somos junção de luz e sombra, né? E aí que é importante você, quando vai pintar, você se ligar nessa parte aí, porque fica mais realista, fica mais bonito o seu desenho, né? Se você faz assim. Ó, passando vermelho aqui do lado de dentro. Só para tirar o excesso do pincel. Não vou nem lavar o pincel. Que agora eu vou pegar, encostar no amarelo e vou dar uma puxadinha, ó. Você encosta e puxa, que vai fazer as sementinhas do tomate, ó. Encosta no amarelo, com o pincel sujo de vermelho e puxa, ó. E vai com ele de lado. Encosta e puxa pra dentro, encosta e puxa pra dentro. Por isso que eu falei pra vocês que não tem tanto problema se vocês apagassem o desenho de baixo. E agora desse lado aqui, ó. Encosta e puxa. E aí vai encostando e vai puxando pra dentro. E aí você vai fazendo as sementes, né? Vai dando a ilusão das sementes ali por causa desse amarelinho. Pode ser outro tipo de amarelo, não precisa ser exatamente esse que eu estou usando aqui, tá? O amarelo que você tiver em casa serve. Ó, entre elas eu puxo de novo, ó. Agora, gente, vou passar um pouquinho de branco. Em alguns lugares, em algumas sementes. Porque é como se a luz tivesse refletido neles, entendeu? Nas sementes. E vou passar um pouquinho aqui também, ó. Vou fazer tipo como se fosse a letra I. Ó, puxo pra lá e puxo pra cá, tá vendo, ó? Isso aqui é como se fosse o reflexo da luz que bate em cima, tá vendo, ó? Faço abrindo aqui, vou subir um pouco aqui. E ó, eu vou tipo que vai querendo chegar nas sementes, ó. Tipo como se o branco quisesse encostar ali nas sementes. E eu vou dando uns riscadinhos com o pincel na lateral, com o pincel mais fino. E vou puxando um pouquinho pra fora, ó. Aí, gente, eu vou passar com esse pincel mesmo, vou passar aqui pro lado de cima um pouquinho de branco. No pincel já tá sujo, né? Eu só vou passar um pouquinho pro lado de cima, tá vendo, ó? E um pouquinho aqui do lado de baixo. Mas é só um tiquinho, tá? Só pra dar uma iluminadinha. Mas nem dá pra ver pro lado de baixo, dá mais pro lado de cima. Aqui eu passo um pouquinho de verde, tá? E aí eu puxo um pouco pra dentro. Agora um pouco de amarelo. Pincel sujo de verde. Vou dando uma descidinha. Agora, gente, eu vou passar o preto. Um pouquinho só de preto no pincel.
pouquinho preto, é pouquinho, é só uma sujeira. Como se você fosse limpar no pano de limpeza, tirar o excesso, né? Você tira o excesso no pano de limpeza e passa aqui. Pra ter só a sujeira do pincel, para fazer a sombra. A sombra aqui eu vou usar o preto. Se caso você quiser fazer a sombra de azul, pode fazer. Ou marrom, ou de outra cor, né? Ou se você de repente quiser fazer desenhado em cima de uma tábua, você pode fazer, tá? Não tem problema nenhum. Tanto dá até para você usar uma aula que tem aqui no Arte Certa, né? Que eu ensinei a fazer aquela costela em cima da tábua. Você pode copiar aquela tábua embaixo desses legumes aqui, né? E você fazer o pimentão e o tomate em cima da tábua. Ó, agora aqui, ó, é a sombra, entendeu? Você decide onde tá vindo a luz e aí você coloca a sombra mais evidenciada, um pouco maior pro lado que você acha que tá a sombra, tá? Que é aqui, ó, se você olhar, eu tô deixando a sombra pro lado de cá, né? Então, pro lado aqui do verde, você vê que tá maior do que pro outro lado. Então, a luz tá vindo direcionada desse pimentão amarelo, tá? Eu tô imaginando que a luz tá vindo de lá da onde tem essa direção desse pimentão amarelo. Porque se você olhar, as luzes estão todas voltadas para a mesma direção, né? Então, quando você vai pintar, você pensa nisso. Se você pôs a luz de um lado, a sombra vai ficar do outro, tá? Não faz, tipo assim, a luz e a sombra todo do mesmo lado, porque senão vai ficar estranho seu desenho e depois você não sabe por que ficou estranho, né? Aí eu passo o preto fazendo a sombra. Aí eu vou fazendo a sombra, vou fazer isso nele todo. Esse procedimento eu vou fazer no tomate, nos pimentões. Isso que dá mais vida ainda, né? Porque aí não fica voando também, né? Aí eu passo aqui no cantinho, passo aqui embaixo. E aí eu vou passando, ó. Cuidado para você não borrar o que você pintou. E vai fazendo a sombra. Aí você só vai fazer isso em volta dos legumes todos, né? Vai com cuidado e vai esfumaçando, vai esfregando. E aí eu vou dar uma acelerada porque já tá no final, né? E aí eu vou assinar. E vocês vão ver o resultado pronto, que eu vou pôr a foto aí, né? Depois de assinar. Olha só que lindo ficou. Espero que o de vocês fiquem assim também. Ou até melhor. Fique com Deus e tchau! Aqui você vai pintar e desenhar. Vamos mais além, tudo transformar em arte certa. Em arte certa. Em arte certa. Em arte certa.